Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos nós aqui para mais um episódio. O tema de hoje nós vamos falar sobre fracassos. Não é uma palavra legal, eu acho que é um adjetivo muito ruim para a gente chamar alguém de fracassado. E o fracasso nada mais é, então, do que o contrário do sucesso. Essa é uma das definições. Quando algo não dá certo, eu coloquei no chat GPT, porque eu uso muito o chat GPT para tudo. Então, me dê um exemplo de um fracasso. E aí ele me respondeu: participar do show do milhão e errar a última pergunta. E errar a pergunta do milhão. Falei, nossa, que dramático isso. Isso realmente é um puta no fracasso, né? Mas como nós não estamos no show do milhão, vamos trazer aqui o fracasso para a nossa realidade, né? E refletindo sobre as vezes que talvez eu tenha fracassado, e talvez porque eu acho que o fracasso ele pode ser bem subjetivo aqui, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Eu já comecei e não terminei várias coisas na minha vida. E eu tentei listar algumas aqui. Por exemplo, comecei a fazer já sapateado, já comecei a fazer natação, eu já comecei a fazer técnico de turismo. E na verdade eu não sei nem por que eu comecei, muito menos por que eu parei. A única coisa que eu lembro dessa época que eu fiz esse técnico de turismo aí é que eu gostava muito de comer no lugar que era um Metec, né? E aí tinha uma linguiça muito boa e eu nunca esqueci dessa linguiça. Eu acho que era caseira, eles deviam fazer lá. Nossa, era maravilhosa. Mas enfim, foi mais uma coisa que eu comecei e não terminei, né? Eu também fiz um concurso, eu participei de um concurso público para trabalhar no Banco do Brasil. Também não sei porquê, gente. Sabe essas coisas assim que eu acho que a tia fala, eu abri um concurso, vai lá se inscrever? Aí eu fui lá, me inscrevi. Você acha que eu queria trabalhar no banco? Nada a ver comigo. Mas também, e óbvio, né? Num ponto de vista fracassei, porque óbvio que eu não passei, né? Eu não estudei nem nada. E várias outras coisas que eu comecei também a refletir aqui que poderia ser considerado um fracasso, porque eu comecei e não terminei. E assim eu sigo fracassando quase todos os dias de não fazer exercício físico. Tá muito difícil essa fase da minha vida, gente. Assim, tô bem fracassada nesse sentido, porque cada dia eu arrumo uma desculpa nova e às vezes eu nem tenho desculpa, eu simplesmente não quero e aceito isso como uma verdade. Aí, um fracasso assim que me marcou muito foi quando eu fui mandada embora daquela primeira empresa que eu fiz estágio, que quem ouviu o episódio sobre o mundo corporativo aqui sabe qual é que eu tô falando, que eu fui mandada embora e eu chorei horrores. E naquele momento eu me senti muito fracassada, mas muito mesmo. E aí, assim, eu chorei muito, mas foi ali também naquele. Olha que bonito que eu vou falar, hein? Foi naquele momento de fracasso que eu descobri, que eu tive a certeza que quando uma porta se fecha, uma janela se abre e Deus nunca deixa a gente desamparado. E a partir dali eu confio plenamente nos planos de Deus e eu sempre sei que Ele tem algo melhor para mim. E Ele também tem bons planos para vocês, hein? Confiem. Mas eu vou contar uma coisa agora que vocês vão entender como realmente o fracasso ele só depende da ótica. Você já deve saber, né, nessa altura do campeonato, que meu hobby é surfar, embora eu more longe da praia. Quando eu comecei a surfar, também não tinha nenhum amigo, não tinha namorado, não tinha nada na época que surfava comigo, então foi muito difícil de aprender. Na verdade, eu continuo aprendendo, já faz vários anos que eu surfo, mas ainda estou em aprendizado. E isso foi algo que eu sou muito grata a mim mesmo de eu não ter desistido, porque assim, eu fracasso várias vezes quando eu vou surfar em vários dias. Imagina pegar um carro e ir até lá, dirigir 3 horas e às vezes eu tenho um dia muito frustrante de não conseguir pegar onda ou pegar onda e não ser onda boa. Acontece várias coisas assim que me deixam bem para baixo. Mas é um processo, né? E eu confio nesse processo. Mas eu já participei de alguns campeonatos de surf. E a minha melhor colocação nesses campeonatos que eu participei foi em terceiro lugar. Isso é ótimo, não é? É maravilhoso. Se não tivesse só 4 pessoas inscritas. E essa era a realidade, gente. Eu fiquei em terceiro lugar de alguns campeonatos que tinham 4 pessoas. Mas isso pra mim é uma puta de uma vitória. Poderia ser um fracasso, mas é uma vitória porque, assim, é um esporte que é super difícil, que eu não moro na praia e ainda assim eu já consegui vencer uma pessoa pelo menos, né? É que quando eu falo terceiro lugar parece que tinha 20 inscritos, né? Mas na verdade só tinham 4.
E essa é uma história. Sabe que tem um meme que mostra assim, tipo, que o primeiro lugar ele tá super triste, e aí a pessoa que tá ganhando em terceiro lugar, ela tá muito feliz? Eu sou a personificação desse meme e eu estou aqui para dizer para vocês como o fracasso ele realmente é só uma questão de ótica. Mas tudo isso que eu falei, na verdade, nem era para eu falar tudo isso que eu falei, tá? Porque eu pensei nesse episódio pensando na marca de roupa que eu já tive, junto com a minha melhor amiga. O ano era 2020 e nós vivíamos na praia. Nessa época, essa minha amiga não era casada, hoje ela é. E nós éramos solteiras, vivíamos na praia, eu surfando. Ela me apoiava muito no surf, assim, uma coisa louca. Eu devo muito a ela dessa garra que eu tive de conseguir continuar no surf, porque fazia chuva, fazia sol, escurecia. Ela tava lá comigo na areia, me incentivando. Amiga, te amo. Muito obrigada por esse apoio que você me deu. Foi muito importante. Bom, e nós tivemos a ideia de ter a marca porque nós queríamos vender esse estilo de vida. Todo final de semana nós estávamos na praia, então a gente queria vender esse lifestyle. E aí a marca chamava Sereia Nativa. A gente começou a fazer vendendo alguns biquínis, que nós não produzimos os biquínis nós vendemos apenas, assim a gente revendeu. Depois a gente começou a produzir as nossas próprias peças com costureiras e também com confecções. E aí, nesse caso, a gente escolhia tudo. Eu fazia a estampa, daí a gente escolhia a cor, a modelagem, era muito legal. E toda essa temática praiana. E foi uma fase muito legal, que eu me diverti muito. Inclusive, eu fui lá no Instagram, ele tá ativo ainda, né? Sereia na Ativa, que tá no Instagram. E aí eu fui lá dar uma olhada para ver que ano que a gente tinha começado, que eu tinha esquecido. E tem um vídeo meu na época da pandemia que eu fiz um meme muito engraçado. Eu vou postar para vocês no nosso Instagram, @não prometo podcast. Em breve, depois que sair esse episódio, eu vou postar lá para vocês verem que eu dei risada sozinha aqui. Mas enfim, foi bom enquanto durou. E durou até o momento que nós seguimos o nosso propósito. Porque a nossa ideia era vender esse lifestyle praia. E teve um momento que as nossas vidas mudaram, né? Eu continuei surfando, mas minha amiga começou a adotar um estilo de vida diferente. E aí veio a ideia da gente mudar o tipo de peça que a gente vendia para tentar ampliar o nosso público. Então a gente estava deixando de fazer camisetas, roupas largas que remetia à praia para fazer roupas numa pegada um pouco mais social. E para mim, na minha visão, eu acho que foi quando as coisas começaram a dar errado, porque a gente fugiu do propósito da marca. E aí, somado mais alguns fatores, a gente chegou na conclusão que não estava mais fazendo sentido para a gente colocar tanta energia na marca e a gente parou de produzir peça e ficou em stand-by. Mas eu percebo que quando algum amigo que não me vê com tanta frequência pergunta: Ah, e a marca? O que aconteceu? Vocês pararam? Vocês brigaram? Parece que eles sempre esperam que venha uma resposta com um tom de: Poxa, não deu certo, fracassamos. E não é esse sentimento que eu tenho. Eu tenho um sentimento super de gratidão de tudo que a gente viveu através da marca, mas as coisas têm começo, meio e fim. E o fim não é um fracasso. E é esse ponto que eu queria muito chegar nesse episódio. Analisando bem, o fracasso ele só existe porque tem a expectativa. Onde você tem expectativa, você gera expectativa e você pode gerar um fracasso. Quando essa expectativa é nossa, aí a gente tem que ter essa inteligência emocional, né? De saber que as coisas podem ou não dar certo. Mas eu acho que tem muitas vezes que nós estamos lidando com a expectativa do outro. E aí a gente não quer fracassar perante uma expectativa que nem foi a gente que criou. Num relacionamento, por exemplo, um relacionamento de sucesso é um relacionamento duradouro? Sim, mas é um relacionamento saudável, um relacionamento que as pessoas são felizes. Mas a sociedade gera essa expectativa que o relacionamento é para sempre, né? Felizes até que a morte nos separe. E tem muita gente aí vivendo um relacionamento meio bosta só porque não quer se separar para não desapontar uma expectativa que nem é mais da pessoa. Ou até mesmo mudar de profissão, parar de fazer uma faculdade para fazer uma outra faculdade porque não se vê mais trabalhando naquilo, para não ser como um fracassado perante a sociedade porque começou algo e não terminou, porque se formou e não trabalhou na área. Ai, gente, que triste. Acho que a vida é curta demais, né, pra gente se importar por essas coisas e de fato não ser feliz da maneira que nós queremos ser.
Porque o fracasso, ele também é uma segunda chance, né? Acho que todo fracasso, ele é uma oportunidade da gente aprender. E o fracasso, às vezes, é só o único caminho que a gente tem para aprender alguma coisa. Acho que tem coisa que a gente não aprende se não for fracassando. O pior que fracassar é, com certeza, não tentar. Eu acho que não existe fracasso pior do que a pessoa que tem medo de tentar alguma coisa ou medo de dar errado, porque não é possível, né? Ser o alecrim dourado dos campos esverdeados. Só você vai tentar e conseguir de primeira? Não é possível, né? Então vamos tentar quantas vezes for necessária. E quando a gente achar que não é mais necessário, a gente muda de ideia, muda de plano, porque a vida é curta demais, gente, pra gente ficar se preocupando se as pessoas vão achar que a gente fracassou ou não. O importante é a gente ser feliz da maneira que a gente quiser. Tchau!